Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Meta Conversa, um espaço para conversarmos sobre as nossas conversas, para pensarmos o que a gente está fazendo enquanto a gente está conversando, colocarmos algumas intenções nas nossas conversas. Eu sou Juliana Poloni, facilitadora de diálogos, e recebo vocês aqui com muito carinho e agradeço que vocês me recebam. Bom, o que eu escolhi hoje para vocês, para a gente conversar, é uma diferença que eu costumo fazer de duas formas diferentes de conversar: posturas internas, predisposição que a gente tem para conversar. Se a gente entra numa conversa para debater ou se a gente entra numa conversa para dialogar. E aí eu queria trabalhar um pouco essas diferenças de posturas internas para fazer isso. Eu estou aqui vivendo um seminário, um treinamento internacional de comunicação não violenta, cheia de ideias aqui, brilhando, para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês no canal. Então aguardem, acompanhem, porque isso vai acontecer. E tem gente ao meu redor, tá? Estamos em ambiente de conversa, de pessoas. Então, nesse lugar muito especial, eu paro para pensar e para trazer um pouco para vocês essa diferença dessas duas posturas. No debate, eu gosto de pensar que as pessoas, elas sentam porque elas precisam defender uma determinada ideia. Elas precisam fazer com que as pessoas comprem alguma ideia delas. Então, elas trabalham no sentido de convencimento das outras pessoas. Então, quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo, eu entro num lugar de: essa pessoa tá falando uma bobagem. Não é isso que significa, não é tal coisa, não é assim que funciona. Quando eu faço isso, qual que é meu processo interno? É de tampar o meu ouvido. Tampar o meu ouvido, e eu paro então de escutar a pessoa e trago uma questão onde eu vou começar a pensar quais as coisas que eu devo responder para ela para contra-argumentar o que ela tá falando. Então eu parei de ouvir. Parei de ouvir o que a pessoa está dizendo e vou ficar num processo interno de o que eu vou falar para ela? Não, qual teoria é contra isso que ela está falando? Como que eu desmistifico isso que ela está falando? Entro nesse processo e aí essa conversa interna toma conta de mim e eu paro a conversa externa. Enquanto isso, a pessoa está falando comigo. Então esse processo de escuta fica interrompido. No diálogo, a postura, essa disponibilidade interna da pessoa quero ouvir para compreender. E aí, quando a pessoa começa a falar alguma coisa que eu não concordo, que eu penso de um jeito diferente, eu já sei que nós somos todos diferentes. Cada ser humano é único, cada ser humano é digno de se expressar, tem o direito de pensar o que pensa, de falar o que fala, ainda que a gente não concorde com isso. E a partir dessa ideia, quando alguém começa a falar alguma coisa, eu começo a querer compreender esse universo interno do outro. Por que essa pessoa pensa assim? De onde ela está falando o que ela está falando? Que histórias ela viveu que fez com que ela acreditasse nas coisas que ela está falando? Então eu mergulho num lugar de curiosidade para fazer isso. Fico querendo saber mais sobre a história daquela pessoa, sobre aquela pessoa que está falando, e talvez menos focado no conteúdo em si, mas no processo que essa pessoa levou para falar o que ela está falando para mim. Isso fica um pouco mais confortável para a gente ouvir coisas que muitas vezes a gente não concorda. Porque a gente não precisa, quando a gente está em diálogo, quando a gente fala de cultura de paz, quando a gente fala de comunicação não violenta, não precisa ficar com a ideia de que a gente tem que concordar com tudo, que a gente tem que ser bonzinho. Não tá ligado a isso. Tá ligado à ideia de que eu tenho condições de ouvir coisas que eu não concordo, de conversar, de participar de conversas onde as opiniões são diferentes e podem ser incluídas. Então, quando eu entro nessa postura do debate, eu entro numa postura de competição, de querer vencer. Então, quando eu vou responder a pessoa que me falou uma coisa que eu não concordo, eu respondo para ela de um lugar da certeza, de que eu sei o que eu tô falando, eu já estudei anos sobre isso, eu tenho uma carga, tenho um lugar muito do saber que é colocado aí. E aí fica nessa coisa, né, numa disputa de quem tem mais autoridade sobre o assunto e, portanto, aquele que tem mais autoridade sobre o assunto, em tese, seria o vencedor, aquele que tem a razão, aquele que consegue convencer a todos nessa postura de convencimento.
E quando a gente está no diálogo, a gente vai para um outro lugar. Quando a gente está com esse interesse genuíno de conhecer um pouco melhor, a gente começa a ampliar os nossos pensamentos. A gente consegue fazer a nossa cabeça ir para um lugar que a gente nunca foi antes. Então a gente visita um outro mundo, a gente visita um outro lugar. A gente vai conhecer como é que é ser o outro, pensar da forma que o outro pensa. Então eu faço um mergulho de compreensão desse universo interno da outra pessoa. E aí, então, o que prevalece no debate é esse lugar de competição, de alguém quer vencer. E no diálogo é uma inclusão, um novo aprendizado. Tem um poema lindo que fala do Fernando Pessoa, que ele fala sobre dois amigos que se encontraram, conversaram e eles saem dali com cada um, eles tinham uma ideia, cada um tem uma ideia a hora que chegou. Cada um sai dali com duas ideias, né? Então, eu ganho quando eu dialogo. Eu trago coisas para o outro e o outro me traz coisas. E a gente sai sempre ganhando coisas, sendo presenteado com novas visões de mundo ou até pela compreensão daquilo que a gente ouviu, que a gente talvez não concorde, mas que a gente foi visitar um lugar que a gente não tinha tido condições de sozinho de visitar esse lugar. Então vai ficando mais fácil lidar com essas diferenças que aparecem entre as pessoas, na sociedade, porque nós somos muito diversos mesmo. E a gente não fica nesse lugar de competição, porque a competição, quando alguém ganha e alguém perde, alguém é excluído. E quando a gente está nesse outro lugar, nessa outra postura, a gente está ali para incluir, para poder pensar alternativas, para poder trazer com mais facilidade recursos para lidar com aquilo que a gente concorda e com aquilo que a gente não concorda também. Tá bom? Muito obrigada por me acompanharem. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acredito muito no quanto esse retorno, essa conversa entre nós pode ir surgindo. Então eu continuo aguardando vocês. Se vocês quiserem trazer para nós alguma conversa que vocês estejam aflitos ou pensando em fazer, para a gente poder pensar a respeito do processo da conversa, tá bom? Um forte abraço, até mais!